Você já ouviu falar em WAF, ou melhor dizendo, Web Application Firewall? Exatamente, você já deve ter tido uma noção pelo nome Firewall. É uma proteção principalmente para aplicações, websites e sites e muito mais. Porém, eu quero te mostrar nessa aula aqui como é que a gente identifica, né, se existe um WAF, se existe uma proteção em algum site, o que o WAF faz por trás ali, né, como é que ele age, como é que ele bloqueia, como é que ele protege. Então, bora para mais essa aula que ela tá bem interessante. Bom, então vamos lá, como de costume aqui na Foca em Sec, eu gosto sempre de mostrar o conceito e a prática. Então nessa aula também teremos a parte prática, mostrando aqui a linha de comando, o terminal e tudo mais. Mas se você já sabe o que é, maravilha, você vai revisar conceitos. Se você não sabe o que é ainda, vamos ver agora sobre o Web Application Firewall. O que é o Web Application Firewall? A gente já consegue ter uma noção pelo nome, né? Firewall. E você tem no seu computador o firewall do seu computador. Então se você procura, por exemplo aqui, para nós que utilizamos o Windows, olha lá, ó, até no Linux também a gente tem algumas aplicações, alguns repositórios que podemos instalar que tem firewall, mas aqui é o Windows Defender Firewall, que já é padrão do nosso sistema Windows. E aí você consegue gerenciar regras, que é uma regra, bloquear conexões, abrir portas, fechar portas, tudo por aqui no Windows Defender Firewall, tá? Mas quando a gente fala Web Application Firewall, a gente já consegue levar para o lado da web, obviamente como o próprio nome já diz, mas na prática, como é que funciona isso? Na solução é aquilo que eu expliquei, né? Tipo uma segurança projetada para proteger aplicativos contra ataques web, né? Comuns ali, a gente está falando de SQL Injection, a gente está falando de Cross-Site Scripting, que é o famoso XSS, e aí tem variações deles, né? Tem o Cross-Site Request também, o DDoS, que é um ataque de negação de serviço, a gente já até falou no canal, né? Entre as primeiras aulas, e esses outros aqui a gente fala na comunidade, em outro momento a gente vai focar em cada um deles. Mas são ataques focados em aplicações web. E como é que a gente protege? Nós temos o famoso WAF, como é que ele trabalha? Aqui é a melhor representação, se você estiver anotando já, anota aí, estou até descentralizado, deixa eu vir mais para cá. Se você estiver anotando já anota, tira um print, porque isso aqui é exatamente como é que um WAF funciona. Então se te perguntarem, é assim que um WAF funciona. Ele vai monitorar, geralmente bloquear e filtrar e criar políticas, às vezes dependendo da... Você pode criar política ou você também pode colocar para que ele gerencie as regras. Aí depende do modo auto, né, que seria o automático. E aí a gente tem algumas plataformas que fazem isso, eu vou até falar, né, quais são as mais conhecidas, mas basicamente ele é como se fosse uma porta de fogo. É o que nós temos aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para te mostrar. Nós temos aqui uma porta de fogo, ele gerenciando as requisições. Então temos um computador tentando fazer algum request no servidor e antes de chegar no servidor ou na minha aplicação, eu tenho um WAF aqui na frente, tipo, fazendo monitoramento, protegendo, fazendo uma análise ali para ver se ela é segura ou não. E aí se ele entender que não é segura, como por exemplo esse aqui, ó, segundo request, ele bloqueia e não deixa que essa requisição passe, tá? É possível também você bloquear por IP, você consegue bloquear países, gerenciar cidades inteiras e isso tudo mais a gente vai ver em outro momento. Agora eu quero focar com você na parte prática. Como é que eu vejo se um site ele tem essa proteção, esse WAF na frente? Nós vamos utilizar, adivinha quem? O Kali Linux para isso. E aí nós temos aí os mais conhecidos, por exemplo a Cloudflare, é uma top 1 aí talvez, top 3 vai. Temos a AWS, o WAF da AWS, temos o Imperva, que é muito conhecido, a Akamai também, inclusive em algumas empresas que eu trabalhei a gente utilizava o Imperva e o Akamai, eram os dois que, e é caro gente, vai uma grana nesses dois aqui. E aí tem o Mod Security também. Como que a gente verifica se um site tem um WAF? Primeiro, nós vamos abrir aqui o Kali Linux, e antes de abrir o Kali Linux, deixa eu só te mostrar aqui como é por dentro da Cloudflare. Aqui na Cloudflare, você está olhando aí na minha tela, né, basicamente esse é a dash da Cloudflare aí que você está vendo. E aí, aqui nós temos o WAF, tá vendo? Aqui ó, em segurança. E é exatamente isso que eu estou falando com você. E aqui você consegue gerenciar e criar regras ó, de firewall. E eu posso clicar em criar regra. E aí, por exemplo, eu posso selecionar, eu quero bloquear, lembra que eu falei, um país inteiro. E ó, todo mundo, o país que for igual a Albânia. Aí, o que eu quero fazer com esse cara? Eu quero bloquear, eu quero jogar um desafio para ele, eu quero ignorar, eu quero, desafio gerenciado. E aí você consegue gerenciar de uma forma mais... filtrar de uma forma um pouco mais específica, né, digamos assim. Argentina, se eu quisesse bloquear a Argentina completa, ou liberar também, é possível, tá? Então, tô dentro aqui da Cloudflare, como mostrando de exemplo, mas existem os outros, geralmente é a mesma ideia, só que mudando só o visual, beleza? E aí, como é que a gente verifica se um site ele tem um WAF? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos abrir o nosso Kali, até mostrei ali um spoiler sem querer,
Mas vamos lá, com o nosso Kali aberto, a gente vai abrir o nosso querido terminal, já estou com ele aberto aqui. A gente vai utilizar o AFW00F, que é uma ferramenta já nativa do nosso querido Kali Linux, né? O AF00W00F. E a gente vai digitar o nosso domínio na frente. Então, nesse caso, eu estou até com um aqui já para testar. Eu quero, por exemplo, jogar na OpenAI. Vamos verificar se a OpenAI tem algum WAF na frente? E ele já roda. Olha só que interessante, bem rápido inclusive, ó. Ele já rodou e ó, está atrás da Cloudflare, ele já identificou que está atrás da Cloudflare. E detalhe, se eu abro aqui ó, e jogo OpenAI, openai.com, olha só quem está aqui, ó, Cloudflare. Obviamente eu estou utilizando um plugin ali para agilizar e tudo mais, mas, por exemplo, eu quero realmente ver se está por trás. E a Cloudflare é muito conhecida, já mostra. Mas imagina que fosse um outro site. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a focensec.com.br. Você vai ver onde que ela vai estar. Qual AF que a gente está utilizando? .com.br. Ele vai fazer um checking, tá checando, né? Ó, isso é legal. E aí ele já abriu a ferramenta aqui. Provavelmente ele já está validando aqui. Vamos deixar ele trabalhar, né? Sem pressa. Deixa ele ser feliz aqui. E não só ele, tá? A gente consegue utilizar uma outra ferramenta para análise também, para ela verificar se ela tem ou não. Geralmente não costuma demorar tanto assim, tá? Geralmente ele é mais rápido. Vamos ver aqui. Foi. Geralmente é um pouco mais rápido, mas demorou um pouquinho, mas foi também, ó, o site. Ele fez 2 requisições e identificou que está atrás da Amazon. Lembra que a gente falou da Amazon WAF? Nesse caso, a CloudFront. Legal, né? E aí, então, ou seja, já identificamos 2 WAFs só com o nosso AFW00F. Um detalhe, é simplesmente isso. Você roda o comando, coloca o site na frente, ele vai te dizer. Se não tivesse, ele ia falar que não tem. Tipo, ele não traz nenhum resultado, tá? Eu procurei aqui algumas opções, não encontrei. Obviamente, hoje em dia é muito comum que nós utilizemos e temos muitos sites que estão já com AFs na frente. De cabeça eu não me recordo algum, então você depois pode fazer essas validações. Beleza? Isso é muito interessante, principalmente para a primeira análise, por exemplo, para ver se o cliente está protegido, se está utilizando algum AF, se não está e tudo mais. Uma outra forma, então, por exemplo, nós poderíamos jogar o Nmap. Estou com um comando aqui, depois eu vou jogar para a gente. Olha só, Nmap-P, que é da porta, né? A gente está utilizando a porta 8443, a gente passa o site aqui na frente, joga aqui o script para verificar se tem o AF Detect. Então, se eu posso fazer essa validação, né? Fazer essa verificação. E olha só que interessante, ele já identificou CloudFront aqui, ó. Tá vendo? Ele não diz especificamente, olha, mas ele já traz um resultado, tipo a CloudFront. Então, eu já consigo identificar e saber que tem um AF aqui na frente, beleza? Da mesma forma seria o OpenAI e tudo mais, a gente só trocaria, claro, a parte de domínio. Belezinha? E é dessa forma que a gente valida e verifica se tem o AF ou não. Então, trazendo aqui, esses são os comandos, né? O AFW00F da frente domínio, até escrevi errado aqui, .com, ou com o Nmap. E aqui o comandinho na frente, ó. E aqui nesse caso você vai jogar o seu domínio, por exemplo, teste.com, passando o parâmetro aqui script, que é o script que a gente quer utilizar, de detecção de WAFs. E ele vai te trazer. Então, bem simples e rápido, a gente verificou se o site ele tem WAF na frente ou não, se ele trouxe. Então, pegar aqui, ó, o WAF Detect, a Microsoft. E aí, gente, fique à vontade, tá? Para testar, e ele vai fazer esse checking de maneira rápida, automática e eficiente. Então é isso. Se curtiu, já deixa um like, se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar esses comandos também, vou jogar lá no grupo do Telegram, tá? Então aqui embaixo na descrição terão vários links, nosso treinamento, várias outras opções e também do grupo no Telegram. Se você não entrou, é só entrar lá que nós vamos mandar lá. Beleza? E o AF, sem segredos, sem nós tomarmos muito tempo. Olha só que nós temos, ó, que legal, ele deu um timeout, provavelmente foi bloqueada a nossa requisição aqui no Microsoft, até porque ele faz uma tentativa geralmente de cross-site scripting. Então ele vai jogar um comandinho, como se fosse simular um ataque de cross-site scripting, e aí provavelmente ele foi barrado, obviamente, pelo Microsoft, né? Beleza? E é isso, galera. Até a próxima aula, você acabou de aprender o que é um AF, como que verifica na prática, se tem algum AF na frente e tudo mais. E olha só, exatamente para finalizarmos a aula com chave de ouro, 403 deu acesso negado realmente, ó. Olha lá. Ele tentou, como eu falei para você, ele tentou fazer um ataque de cross-site script, mas foi barrado. Ou seja, nós temos uma proteção atrás aqui da Microsoft. Combinado? Tamo junto e até as próximas aulas.